O TED tem um papel muito importante na minha história, então, para mim, é uma honra estar aqui falando com vocês. Eu queria falar que eu também sou uma Girl in Tech, então é muito legal estar nessa palestra depois dela, porque eu trabalho com tecnologia e eu sei as dificuldades que, muitas vezes, do que acontece. Eu vou começar a contar a minha história sobre quem eu sou. Meu nome é Lohane Scarpione, eu tenho 23 anos, estou me formando em Relações Públicas e Direito, sou empreendedora social, CEO e cofundadora do Bliv, a primeira rede social de troca de tempo do mundo. O caminho que me traz até aqui, eu acredito que começa na minha infância pela forma como fui criada. Por uma família que me deu muito amor e oportunidades no interior do Paraná, mas passando todas as minhas férias no interior da Bahia, numa comunidade muito carente, onde os meus amigos e família tinham problemas reais. Foi através desses dois mundos que eu conheci o que era desigualdade. E eu tive certeza que eu tinha que fazer alguma coisa com relação a isso durante a minha vida. Porque, na minha visão, todo mundo tinha valor. Todo mundo tem valor. Mas, muitas vezes, na nossa sociedade, a gente é acostumado a precificar o valor das pessoas pelos diplomas que ela tem, o salário dela ou a quantidade de dinheiro na conta bancária. E, por causa disso, muitas vezes, a gente acaba deixando planos e sonhos de lado porque aquilo não traria retorno financeiro. Dessa forma, aquela aula de violão, a culinária, o espanhol que a gente queria aprender, acaba ficando para trás, porque senão, naquele mês, as contas não fechariam com isso, né? Mas a pergunta que eu me fiz foi, será que essa é a única forma de viver? Será que uma conta bancária ou um código de barras sempre vai resolver os nossos problemas ou definir quem a gente é? Será que não existe alguma alternativa mais humana e sustentável para a gente viver experiências e conseguir conhecimento? E a resposta que eu encontrei através do Bliv foi sim. Existe uma alternativa. É possível viver experiências e ter conhecimento na sua vida usando a colaboração. O Bliv ele é uma rede social e uma rede colaborativa de troca de tempo, onde as pessoas podem, por exemplo, oferecer 1 hora de aulas de espanhol. Em troca dessa 1 hora de aula de espanhol, você recebe um crédito de 1 hora. Então, você pode trocar esse crédito por qualquer atividade disponível na plataforma, como aulas de culinária, ajuda na mudança, ou alguém para passear com o seu cachorro quando você está sem tempo. Hoje, o Bliv tem 3 meses de lançamento público, já está em 46 países, com 11 mil usuários, oferecendo mais de 19 mil horas de experiência. E, dentro desse número, a gente tem 3.400 trocas que já aconteceram ou estão para acontecer. Tudo isso é muito animador e me faz perceber como a colaboração pode tocar a vida das pessoas. Mas eu queria compartilhar um pouquinho como eu tive a ideia do Bliv e as pessoas imaginam, dali um mês está pronto e a gente tem uma plataforma. Não é assim. A história foi um pouco complicada, mas hoje, por eu estar falando aqui com vocês, com certeza valeu a pena. A ideia do Bliv, ela começou numa noite com muitos TED Talks, em que eu comecei a perceber, eu sempre quis empreender, mas eu sempre achei que você precisava de muitos recursos para fazer isso. Empreender tem que ter recursos. Então, eu deixei mais para frente na minha vida. Aí, nesse dia, eu estava assistindo muitos TEDs e eu comecei a perceber, pô, quanta coisa as pessoas já fizeram sem ter tantos recursos. Por que essa foi a sua limitação? E eu comecei a me questionar. Mas era um questionamento assim, 5 da manhã, sem sono, e eu estava na cama me questionando o que eu posso fazer de útil, né? Não era alguma coisa planejada, ou né, o que eu vou fazer. E veio aquele pensamento, por que não criar uma rede social de troca de tempo? E na hora eu, tá frio, 5 da manhã, levanta ou não levanta para anotar? Graças a Deus eu levantei para anotar, e anotei tudo, e já começou a fazer muito sentido na minha cabeça aquela ideia. A influência do Bliv veio de 2 documentários que eu assisti. Um sobre economias alternativas, que falava sobre os bancos de tempo offline, que existem desde a década de 80, começaram no Japão e se difundiram mais na Europa, e são o que o Bliv faz, só que offline. Então, são pequenas organizações onde você fala, bom, sou jardineiro, tenho quarta e tarde livre, sou professor de matemática, tenho quinta de manhã, e as pessoas fazem isso desde a década de 80 e dá certo. Essa foi uma influência, um documentário sobre economias alternativas. O outro foi um sobre colaboração online, que falava sobre como as pessoas hoje estão se organizando em rede para colaborar. E que muitas vezes a internet tem um potencial enorme para fazer isso. Então, o meu papel dentro daquilo foi filtrar desses 2 conhecimentos e pensar, por que não trazer uma rede de troca de tempo, que é algo bom e que dá certo, para o ambiente online, aumentando o impacto e usando a internet para aproximar pessoas. Foi isso que eu fiz.
No começo era uma ideia maluca na cabeça de uma menina de 21 anos, né? E o desafio foi tirar isso do papel. Logo no começo eu tinha muito medo de contar a ideia, porque eu pesquisei muito na internet, não tinha ninguém que tinha feito isso. Então a minha era a única, né? É ainda a rede social. E aí eu pensei, não posso contar para ninguém. Fui falar com meu pai, ele falou: filha, tem um filho do meu amigo, tem uma empresa de programação, acho que ele vai te ajudar. Falei: não, beleza, então vamos lá falar com ele. Fui lá falar, começamos uma parceria. Passou mais ou menos uns 2 meses que a gente estava tentando ali acertar tudo, eles já tinham começado. Eu vi uma rede que poderia ser parecida. E comentei com eles: olha, tá para sair uma startup aqui que tem um posicionamento parecido com o nosso. Vamos prestar atenção. O cara falou: não vamos prestar atenção, vamos parar o nosso projeto. Vai que é igual, vai que não sei o quê. E ficou morrendo de medo. Eu falei: meu Deus, mas parar, sei lá se é igual, sei lá se que dia que vai sair para a gente descobrir se é igual. Imagina se a gente vai ficar parado. E daí eu percebi que ele estava dando para trás, né? E estava com um pouco de medo. E eu não queria parar. Então a gente acabou a sociedade. E acabou saindo essa rede, não tinha nada a ver, era uma de atividades pagas, né? Mas o posicionamento de marketing era parecido. Beleza. Pensei comigo mesma: não, os caras se apequenaram porque são empresa menor, né? Vamos procurar uma empresa grande, que daí a gente abre um pouco mais de porcentagem, mas daí vai dar certo. Os caras não vão ficar com medo, né? Fui atrás de uma empresa grande. Falei com algumas, e uma em especial foi a que eu estava com mais esperança, assim, porque os caras mostraram que gostaram, assim, da ideia. Eu lembro que o e-mail que eu recebi foi um dia antes do meu aniversário. Foi um aniversário bem triste. Porque, assim, eles mandaram um e-mail, só que eles esqueceram a conversa que eles tinham tido entre eles, lá no e-mail também. E daí, sim, foi complicado, porque daí eles estavam falando assim: que projeto legal, não sei o quê. O que você acha da gente fazer que nem a gente fez com o Raul? Não sei quem é Raul. Também não divulgo o nome da empresa. O projeto vai custar 100 mil. Mas vamos pôr 150 e pedir 25%, que daí, se der algum problema, a gente ainda sai no lucro. Falei: meu Deus, o projeto é tão ruim que os caras não querendo nem arriscar, né? Eu vou ter que pagar tudo sozinho e eles estão falando que ainda iam estar entrando. E outra coisa, plus, desses 50 mil, eu tinha 1% disso na minha conta bancária. Se eu tinha 1.500, era muito. Então, ou seja, não tinha como fazer mesmo. A plataforma ia custar 150 mil, eu tinha 1,5 e eu percebi que não dava. Também foi um dia difícil. Aí eu pensei: tá, então empresa grande não dá para mim, não é o meu estilo, o que eu vou fazer? Resolvi, concomitantemente, quando aconteceu isso dessa resposta, eu fui chamada num estágio na Procuradoria da República. Eu tinha prestado concurso em fevereiro, passei, mas estava esperando ser chamada. Então, o que eu pensei? Tem esse estágio da Procuradoria da República, R$900, né? Então, o salário, né? Eu vou pegar esses R$900, pago um programador, porque o caro, na verdade, nessa parte de programação, é o programador. Então, eu pago o programador e arrumo uma empresa um pouquinho menor para fazer o gerenciamento desse cara. Foi o que eu fiz. Arrumei o dinheiro para pagar o programador e uma empresa para fazer o gerenciamento. Aí, pequena. Aí passou uns 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses com essa empresa. Eles chegaram para mim: Lohana, vamos ter que largar o projeto. A gente se embananou no final de ano, tem muita coisa para fazer. E, querendo ou não, a gente não pagava, né? Pagava porcentagem, então foi quem ficou para trás. Ou seja, eu tive a ideia em maio de 2012 e em novembro de 2012, começo de novembro, eu não tinha uma linha de código pronta no Believe. E pensa na choradeira, a gente é mulher, a gente sabe como tudo é emoção, né? Então, foram muitos meses muito difíceis. E daí eu peguei e me irritei. Falei: não, quer saber? Que programador? Que não tem ninguém para gerenciar, eu vou estudar programação, pego um programador e a gente dá um jeito. Não vai ter mais jeito. Aí, o que eu fiz? Conversei com meus pais. Eu estou me formando em 2 faculdades, né? Então eu pensei: eles vão me dar um baile com vestido, com coisas legais. Vou pegar esse dinheiro desse baile aí e vou investir melhor. Cheguei para meus pais, falei para eles me darem o dinheiro que eles iam pagar numa festa de formatura para mim. Juntei com o dinheiro da Procuradoria da República e consegui encontrar um programador para eu pagar esse programador. E como eu não tinha dinheiro para o design, eu encontrei 2 sócios de design, que eram pessoas que realmente acreditavam no projeto e que tinham muito dos princípios que o Believe compartilhava. No começo do projeto também entrou um professor meu de direito para ajudar com a parte jurídica. Então, nossa equipe era um programador, 2 designers e um advogado. Essa foi a equipe que a gente começou o Believe. Depois, se eu for falar dos atrasos, vai levar um tempão, mas em maio de 2013, a gente lançou a plataforma por convite.
e teve enormes resultados, foi super legal. A gente vê pessoas aprendendo coisas que não teriam oportunidade de aprender, pessoas fazendo coisas e conhecendo outras pessoas que não teriam oportunidade de conhecer, tudo isso através da colaboração. Recentemente, a gente também ganhou um prêmio nacional, concorrendo com 220 empresas, que se chama Creative Business Cup Brasil, que é um prêmio da indústria criativa. E a gente foi para a Dinamarca, 2 semanas atrás, representando o Brasil na Copa Mundial de Negócios da Indústria Criativa. Também ganhamos agora o prêmio da Fundação Estudar com a Veja, e a gente está com sonhos grandes. Agora, o que eu queria compartilhar com vocês é o que eu aprendi com tudo isso. Porque não adianta eu falar toda a história e não ter aprendido nada. Teve muitos erros, eu fui tentando coisas. O que eu queria passar para vocês são 3 coisas. A primeira é para quem ainda não tem uma ideia, mas quer empreender. Pô, eu quero fazer alguma coisa diferente, não tenho ideia. E, às vezes eu não me sinto tão criativo para, né, pensar uma coisa maluca. Não. Qual que é a minha provocação? É ampliar os seus horizontes. Eu nunca teria tido a ideia de uma rede de troca de tempo se eu não tivesse assistido um documentário sobre economia e outro sobre colaboração online, que não tem nada a ver com a minha formação. Mas eu fui atrás de influências e também, por causa dos TEDs, eu comecei a abrir meus horizontes para temas diferentes, para pessoas diferentes, para comidas diferentes, para filmes diferentes. A gente precisa começar a ver o mundo um pouco maior e descobrir influências para criar coisas novas. Se a gente só ficar pensando, não, tem que ser o melhor naquela área, só pensar para aquela área, você vai acabar perdendo a oportunidade de inovar e construir coisas diferentes com base em grandes influências. Então, a minha primeira dica é isso, amplie seus horizontes, viaje, conheça pessoas, se abra para novas coisas, que provavelmente grandes ideias vão sair dali. Tem uma pesquisa que diz que a maior parte das pessoas que começam a empreender depois das férias. Ou seja, porque elas saem do aquele ambiente onde elas estão e começam a pensar diferente. Segunda coisa é, se você for escolher alguma coisa para empreender, faça algo que você acredita. Pode ser que tenha várias ideias, mas uma notícia ruim é que provavelmente as coisas não vão dar certo no começo. Então, se você não está fazendo algo que você acredita de verdade, que você sonha e que para você faz sentido como algo bom, provavelmente você vai largar a mão. Ah, não, mas estou fazendo pelo dinheiro. Não, então o dinheiro não vai te segurar naquela noite onde está todo mundo saindo e você não vai sair, onde você vai... Não. Agora, se você acredita, você vai fazer os sacrifícios e você vai persistir até o momento necessário de vencer. A terceira coisa que eu estou passando aqui para vocês também é que cada erro a gente tem que fazer um aprendizado. O problema não é errar. No Brasil, a gente tem uma cultura que tem muito medo de errar. O problema não é errar, o problema é não aprender com o erro. Então, a gente tem que começar a fazer e dar o primeiro passo para começar a errar rápido, para daqui a pouco acertar rápido também. Quanto mais a gente fizer isso e se abrir, se der a oportunidade de, como mulheres, tentar coisas diferentes e fazer coisas extraordinárias a partir do que a gente acredita e de quem a gente é, e daí cabe também olhar para quem a gente é e o que a gente acredita, o que tem de nós, no que a gente for fazer, empreendendo qualquer coisa, um empreendimento, uma empresa, um projeto, uma carreira, aí sim a gente vai conseguir chegar muito mais longe do que a gente imagina. Acho que é isso.